O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A fórmula para envelhecer com dinheiro, sem sair de casa. O som da chave a abrir a casa nova pela primeira vez é inesquecível. Para quem teve a sorte de comprar uma casa, claro. Mas a história de hoje é sobre comprar uma casa, mas ter a certeza de que ela não vai ser totalmente nossa, enquanto o vendedor decidir que ela não é nossa, ou até o vendedor morrer. Hoje vamos falar de como o mercado imobiliário descobriu o negócio da velhice e de como isto abriu uma nova tendência em que os mais velhos, que precisam de dinheiro, transformam a casa num valioso complemento de reforma. Eu vou falar hoje com o jornalista de economia do Observador, o Edgar Caetano, para percebermos como é que funciona este negócio, quem ganha, quem arrisca. E vamos também falar sobre como esta nova tendência diz muito sobre o aumento do preço das casas e sobre a forma como se envelhece em Portugal. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de terça-feira, 19 de maio. Olá Edgar, bem-vindo. Olá Pedro, obrigado pelo convite mais uma vez. Não tens que agradecer, até porque esta história colocou-me logo imensas perguntas na cabeça. Muitas coisas que nós estamos habituados a fazer ou a pensar que as coisas funcionam de determinada maneira, esta história vem pôr em causa muito disso, mas também está ligada à forma como as coisas estão hoje em dia. Não há como fugir disso. O mundo evolui. Sim. Exatamente. Vamos lá a começar por explicar este negócio. Eu sou um investidor, eu quero comprar uma casa. Se fosse por este modelo, diz-me lá o que é que eu tinha como oferta possível. Como oferta possível, se fores um investidor que não precisa de facto usar aquela casa nos próximos tempos, isto pode ser a forma de tu conseguires comprar uma casa a um desconto, não é? Os preços das casas subiram nos últimos anos em todo o país, como toda a gente sabe, e quando se compra uma casa que está lá alguém ainda a viver e que é uma pessoa idosa, que possivelmente a sua vida durará mais alguns anos, isso é uma coisa que depois é descontada. O facto da pessoa continuar lá a viver, isso vai abater ao valor que tu vais pagar pela casa. Ou seja, eu sou um investidor, eu não preciso deste investimento para já, não Certo. preciso de ir morar para essa casa. Há uma casa à venda, vamos imaginar numa boa zona, e tem um problema. Há lá uma pessoa a morar e eu, se comprar essa casa, tenho de garantir que essa pessoa tem direito a viver lá até quando quiser ou até ela morrer. Não há nada que possas fazer, aliás. O que estamos aqui a falar então é de chamada vendas de casas com usufruto vitalício. Porque é uma coisa que a lei portuguesa permite, que não sei, nem toda a gente sabe, mas quando tu compras uma casa, tu estás a comprar habitualmente duas coisas, que é a casa, a nua propriedade e o direito a viver nela. Mas na verdade isso pode-se separar. O Código Civil permite separar estas duas coisas. Tu consegues viver na casa, ou seja, manter o usufruto até ao fim da tua vida, ou durante mais alguns anos, seja o que for. Normalmente estamos a falar de usufrutos para o resto da vida, mas podes também vender a nua propriedade. É uma palavra um bocadinho estranha. Nua propriedade. Nua propriedade. N-U-A. Sim, é isso mesmo. Muito bem. IFEN, propriedade. O nu proprietário pode ser o Pedro Benevides e o usufrutuário pode ser o Edgar Caetano. Ok. Isto é uma coisa que é possível partir, é como se fosse a mesma casa partida em dois direitos legais diferentes. E então tu consegues vender, lá está, se fores o tal investidor, consegues, ou neste caso comprar, no teu caso, comprar a nua propriedade de uma casa e quando o usufrutuário, a sua vida se extingue, não é? Quando a pessoa morre, no fundo há uma fusão e aí sim voltam a encontrar-se as duas propriedades. E portanto assim. eu que investi na casa passo a ser o legítimo proprietário e posso, se eu quiser ir morar para lá, posso Exatamente. vender a casa, Claro, fazer o que eu sim, quiser sim, no meu sim. investimento. Sim. Muito bem. Isto está permitido pela lei, mas na verdade os negócios do imobiliário fazem-se habitualmente. Eu compro uma casa,
e fico com o direito dessa casa e a casa isso. passa a ser minha. Porquê que há, neste momento, e no texto que tu publicaste no Observador, aí isso é explicado, porquê que já há empresas a atuar neste nicho de mercado, chamemos-lhe assim? Porquê que se criou esta necessidade? O que é que aconteceu? As empresas, no fundo, o que eu percebo é, sobretudo uma empresa da qual nós falamos, faz uma consultoria com a pessoa que, no fundo, ajuda a pessoa a fazer este negócio bem feito, porque isto é um negócio com alguns pontos delicados, não é? Já lá vamos. Isto não é um negócio como comprar uma casa comum, não é? Se eu comprar a tua casa ou tu comprares a minha. Há aqui algumas coisas que têm que ser bem acauteladas na escritura pública que é feita, porque é feita uma escritura. É feita uma escritura pública em que a nua propriedade do imóvel é transferida para outra pessoa e se estabelecem as condições que vão levar à extinção do usufruto que é acautelado nessa escritura. Okay? E é preciso que tudo isto seja muito bem feito. Esta empresa em particular ajuda as pessoas não só a fazer a escritura, e é uma empresa imobiliária como qualquer outra, que recebe uma comissão como qualquer outra. Além disso, e isso talvez possas querer falar mais à frente, mas esta empresa depois também ajuda a pessoa a aplicar o dinheiro que ela recebe, se a pessoa quiser, não é? A pessoa não precisa de... Mas isso é quando o negócio já está concretizado. A minha dúvida aqui era... falávamos disto no início da nossa conversa. O mundo mudou, não é? O preço das casas aumentou brutalmente. E o que tu tens é, às vezes, proprietários que têm dificuldades financeiras, mas, ao mesmo tempo, vivem e são donos de um património muito valioso. É um património, mas muitas vezes nem olham para ele como um património, como um ativo, chamamos assim, um ativo que pode ser rentabilizado. Porque não podem pagar contas com ele. Não podem, não é? É o chamado de ser pobre em cash flow, não é? Em tesouraria, em fluxo mensal de dinheiro. Pode ser uma reforma baixa, que sabemos que muitas pessoas têm, mas ser rico em ativos, que pode ser a casa onde tu vives. E tu sabes que em Portugal temos uma porcentagem muito grande de pessoas que são donas da própria casa. Nestas idades, então, quase todas, ninguém tem hipoteca, né? Já toda a gente acabou de pagar a casa, ou então até herdou quando sempre viveu nela. E estas pessoas estão, muitas vezes, com dificuldades devido às suas reformas baixas ou por outras razões, em conseguir cumprir ter uma vida minimamente digna, ter, às vezes, ajuda para coisas como a lida da casa, como refeições ao domicílio, mesmo até cuidados de saúde, alguma cirurgia que às vezes as pessoas possam querer fazer e não fazem porque não têm dinheiro para fazer aquilo. Então, o que estamos a falar aqui é das pessoas, no fundo, anteciparem aquilo que é a venda da sua casa, que já não vai para os herdeiros, não é? Que é outro tema que certamente quererás falar. Sim. No fundo, é pegar naquela casa e transformá-la num ativo. Isso implica vender a casa com um desconto. O desconto vai ser calculado por uma empresa e vai ser proposto à pessoa. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma casa que no mercado vale 400 mil euros. E a pessoa tem, vamos imaginar, 76 anos de idade. É feito um cálculo que é complexo, mas que é feito todos os dias pelas seguradoras em todo o mundo, que vai, no fundo, tentar olhar para as tabelas de esperança média de vida, as tábuas de mortalidade, tentar, no fundo, calcular quantos anos mais é que aquela pessoa provavelmente vai viver. E a partir daí calcula-se o desconto que o investidor vai pagar. Exatamente, o desconto pode ser entre 20% a 50%. E com o preço das casas isso é claramente atrativo. Por outro lado, a quem vende dá-lhe essa vantagem inegável que é, passam a ter liquidez financeira. Passam a ter liquidez que podem aplicar e reinvestir, se quiserem. Podem não fazer isso, mas o dinheiro é delas. Ninguém vai interferir da forma como elas vão mexer no dinheiro. Mas as pessoas podem investir e garantir, por exemplo, que depois podem pôr, por exemplo, num fundo de pensões e daquele dinheiro que elas receberam, a cada mês é pago um extra. No fundo, que está a descapitalizar gradualmente essa poupança que foi feita. E isso faz com que uma pessoa que tenha uma reforma de 700, 800 euros possa estar a receber 1.500 euros por mês, a tirar daí. Que muda muito. Além da reforma, não é? E isso é o caso que até nós começamos o texto com um caso desse género. Mas as pessoas ficam com uma injeção de liquidez, como tu disseste, que permite fazer as despesas que elas precisarem ou quiserem, porque elas são donas da sua casa. E a casa pode ser olhada como um ativo como qualquer outro, não é? E, portanto, isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas. E muitas vezes pode ser a diferença entre uma vida sem o mínimo de oxigénio financeiro para viver um bocadinho melhor, e aqui podemos ter uma solução alternativa, não é? Sendo essas vantagens claras e evidentes, há um problema que também me veio à cabeça quando comecei a preparar este tema e a ler o teu texto, que é, tradicionalmente em Portugal, as pessoas
iam construindo ou tentando construir o seu património. E muitas vezes o objetivo era deixar património aos filhos. Era deixar a herança aos filhos, para que os filhos pudessem ter uma vida mais desafogada do que tiveram os pais. Este tipo de negócios, com todo o sentido que faz, e já percebemos exatamente qual é o sentido que faz, vem pôr em causa aquilo que é, digamos, uma prática cultural social em Portugal. Isto tem potencial para dar problemas familiares ou não? Isso já é uma pergunta difícil para fazer um jornalista de economia, não é? Mas eu acredito que sim, né? Como algumas das pessoas que nós citamos no texto, falamos com juristas, com advogados e com o próprio empresário que está com esta empresa. Esses problemas existem. Estamos a falar de situações em que herdeiros estão, de alguma forma, existe uma expectativa de que vão herdar um ativo. E como alguém no texto diz, há pessoas que vivem a vida toda à espera de herdar e só depois de herdar é que conseguem ter uma vida um bocadinho mais desafogada. Mas é curioso que o empresário, que é presidente desta empresa, ele disse uma coisa interessante, que é deve sempre tentar envolver os herdeiros, e normalmente é sempre feito esse esforço, nem sempre é possível, porque às vezes os pais nem sequer falam com os herdeiros, não é? Há casos desses. Sim. E, portanto, mas sendo possível, é sempre ideal envolver os herdeiros. No fundo, eles saberem que aquela casa vai ser vendida. Que eles não vão ter direito a ela quando os pais morrerem, por exemplo. E da experiência desse empresário, ele tem notado reações diferentes? O que ele nota é que classe média alta, dizem ótimo, claro que sim, vamos a isso, os nossos pais é que trabalharam a vida toda para pagar a casa e, portanto, acho muito bem, vamos lá fazer isso, e é feito. Outros têm algumas, de classe mais baixa, se calhar, acontecem duas coisas. Tendencialmente, pelo que me foi explicado. Em alguns casos, por um lado, são famílias com menos posses e até acham bem o negócio porque vai dar-lhes a eles, ou neste caso aos herdeiros, algum alívio financeiro. Porquê? Porque eles é que estão a pagar os lares dos pais, eles é que estão a pagar as despesas de saúde dos pais e, portanto, aquele dinheiro entra, eles sabem que já não vão herdar a casa, mas aquele dinheiro entra e é um alívio. Uma bolsa de oxigênio financeiro. Uma bolsa de oxigênio que permite acautelar as despesas dos pais, com lares ou outras coisas. Neste caso, lá aplica-se menos, porque a ideia é que a pessoa continua a ficar lá, mas imaginar um cuidador ao domicílio, não é? Custa dinheiro também. Seja o que for, sim, seja o que for. Ou refeições, ou limpeza, seja o que for. Por outro lado, ele também dá a nota que, em alguns casos, não é tão fácil assim, no sentido em que há herdeiros, não tanto mais classe média, etc., que estão a contar com aquilo, de facto. E o que é que fazem essas pessoas? Pois, isso aí, não sei, deve variar, mas nota-se que são menos receptivos à ideia e ficam um bocadinho mais magoados. Mas quer dizer, há riscos para o investidor, ou seja, esta ideia de assinar um contrato e contar que esse contrato não vai ser nunca posto em causa quando estamos a falar de questões tão sensíveis como eu estava a contar com o património dos meus pais para a minha vida e para a vida dos meus filhos também, e de repente aparece-me este negócio que eu não estava à espera. É como eu estava a dizer há pouco, é sempre importante envolver os herdeiros, e não é só por cortesia, é mesmo por uma questão legal. Pode haver o caso das pessoas questionarem pode ser o negócio ou a capacidade dos pais de terem estabelecido aquele negócio. Sem dúvida. E isso é o risco que convém que seja muito bem acautelado, segundo uma advogada com quem falámos para fazer este texto. É muito importante que se acautele, e há várias formas de o fazer, seja com juntas médicas, há investidores que exigem que estejam 2 médicos presentes para provar que aquela pessoa estava em condições exatamente, porque o risco, de saúde qual é que ideais para fazer aquele negócio. O risco é que um dia há um herdeiro que até pode nem sabia que aquele negócio tinha sido feito, ou seja, tentou-se envolver o herdeiro e o herdeiro simplesmente não foi possível fazer isso, e um dia ele diz, não, mas o meu pai nessa altura já não estava com um princípio de demência. Isso mesmo que o negócio tenha sido feito há 7 ou 8 anos, não interessa, não é? E pode-se tentar impugnar o negócio, e isso não é boa notícia para ninguém. E, portanto, isso pode acontecer, e é por isso que é muito importante que se acautele isso, fique muito bem feito. Por isso é que estes negócios de vendas com usufruto têm que ser feitas com, no mínimo, um advogado, não é? E com todas as cautelas. Porque isto é muito fácil correr mal se for para correr mal. Mas, pelo que eu percebi, a maior parte dos negócios que são feitos assim, digamos, são boas notícias para as famílias que participam neles, mas não será em todas, né? Haverá casos em que, naturalmente, isto pode não ser bem recebido, porque, como estavas a dizer há pouco, é um bocadinho cultural, embora o mundo vá mudando, como nós sabemos, mas é um bocadinho cultural que
Os pais não só tentam criar património para deixar aos filhos, que os filhos crescem com essa ideia, com aquela expectativa, e em Portugal existe uma proteção muito grande dos herdeiros, muito mais do que em alguns países, não é? Por isso é que há as chamadas heranças legítimas e as disponíveis, não é? Garante-se, é bem impossível deserdar a um filho, não é? Em Portugal, culturalmente e juridicamente, existe uma grande proteção dos herdeiros, e portanto isto vai um bocadinho contra aquilo que é a cultura que nós temos, mas que eu acho que tem uma grande vantagem, que é, pelo menos põe as pessoas a pensar e a planear a morte, que é uma coisa que nós não fazemos. Fingimos todos que vamos viver para sempre. E, portanto, isso é uma coisa que é importante olhar para estas coisas com um sentido económico, financeiro e racional. E, sobretudo, acho que isso é uma questão importante que este tema coloca. Sem dúvida. Edgar, obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu conversei com o Edgar Caetano, jornalista de economia do Observador, sobre esta tendência que provavelmente veio para ficar, de como a casa pode deixar de ser uma herança e ser transformada em liquidez para fazer face às despesas cada vez maiores. E a questão até pode ser polémica, mas não deixa de ser legítima. Afinal, por que razão o património construído pelos pais haveria de servir para garantir o futuro dos filhos, em vez de garantir dignidade aos próprios pais enquanto estão vivos? Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.